ação muito importante a respeito das recentes reações que ele tem tido em CPMIs, gente. Ele é o brilhante relator aí que a gente está acompanhando em muitos casos. Vamos ver aqui o que o pastor Henrique Vieira falou para a Mídia Ninja. Vamos lá. Da Comissão de Previdência, Assistência, Infância, Adolescência, Família, CEPAS, é esse nome todo mesmo, um relatório do pastor Eurico, salvo engano, do PL de Pernambuco. Basicamente, ele pega vários projetos que estavam apensados, vários projetos que afirmavam, atenção a isso, o direito ao casamento de pessoas da comunidade LGBT. Só que todos que afirmavam esse direito, o relator não acolheu, ele rejeitou esses projetos. E ele acolheu um projeto, o único, que proibia o casamento ou o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Resumindo, se esse projeto for aprovado, passando pela Comissão de Família, pela Comissão de Direitos Humanos e pela Comissão de Constituição e Justiça, a ideia é retirar um direito adquirido, desde 2013, especialmente, da comunidade LGBTQIA+, de ter o seu casamento reconhecido na dimensão civil, diante do Estado. Então, é um projeto para retirar um direito adquirido pela comunidade LGBT desde uma decisão do STF em 2011 e depois confirmada por uma resolução do CNJ em 2013. E o relatório é estarrecedor. É inacreditável o que o relator foi capaz de escrever, porque ele fala basicamente que o casamento é uma relação conjugal com finalidade de procriação e que o casamento entre pessoas do mesmo sexo, atenção a isso, é contrário à verdade do ser humano. Ele realmente escreveu isso. É contrário à verdade do ser humano. Então, baseado numa moralidade, enfim, sem nenhuma base material, histórica, filosófica, democrática, ele basicamente, vamos ao papo reto, chama as pessoas não heterossexuais de antinaturais, contrárias a essa verdade. Isso é profundamente perigoso. Eu realmente acho que há um dispositivo fascista nesse raciocínio. Esse mesmo raciocínio já proibiu as mulheres de exercer o direito ao voto, um preceito moral que considerava a mulher inferior. Esse mesmo raciocínio já justificou a escravização do povo negro, um preceito moral que tratava o povo negro como inferior. Esse mesmo raciocínio já justificou perseguição aos judeus. É a mesma lógica mental e moral que ao longo da história produziu barbárie, eliminação. Ele escreve exatamente isso. Só que a sessão foi a verbalização disso. Então foi um ambiente hostil, LGBTfóbico, misógino, uma violência da linguagem, da postura, do conteúdo, satirização, ironia. Nós falávamos, por exemplo, que a cada 32 horas alguém da comunidade LGBT morre por homicídio motivado por ódio. Isso é um dado. E daí havia uma certa ironia, uma certa sátira, chegaram a falar que a violência contra LGBTs é cometida por LGBTs, sabe? Então, sem sensibilidade, sem compaixão, sem empatia, um projeto estarrecedor com uma mentalidade fascista. Salvo engano, não tem nenhum problema, a gente pode pesquisar isso certinho. O primeiro projeto é de 2007 e ele reconhecia a união estável como direito para casais homossexuais. Então, o primeiro projeto, o projeto original, era no sentido positivo, de reconhecimento. E vários outros projetos apensados. O que são projetos apensados? Eles têm relação temática.
Então, eles são apensados porque tratam do mesmo Aglutinados. tema e cabe ao relator fazer uma síntese, dizer o que ele acolhe, o que ele rejeita, o que ele junta, o que ele suprime, o que ele acrescenta. Então, vários projetos apensados iam nesse mesmo sentido positivo, de reconhecimento do direito da comunidade LGBT de ter o seu casamento reconhecido, insisto, pelo Estado, dimensão civil, não é dimensão religiosa, não tem nenhum arbítrio ou imposição sobre igrejas. Só que um desses projetos, atenção, dentre vários positivos, apenas um dizia exatamente o contrário, que o casamento não cabe para pessoas do mesmo sexo, que a Constituição fala literalmente em homem e mulher, e depois, se vocês quiserem, eu posso explicar também do ponto de vista constitucional, mas apenas um projeto dizia, não, casamento é uma relação conjugal entre homem e mulher. Então, o relator rejeitou todos os projetos no sentido de garantia de direitos, especialmente o primeiro e o original, e pegou apenas um, o único que falava o contrário disso. Ele pegou esse projeto e transformou num único projeto a ser apreciado e a ser votado por nós. Essa é a história de tramitação desse projeto. Então, basicamente, o que ele visa? Retirar um direito adquirido e, se esse projeto for aprovado, o casamento, com todos os direitos e o simbolismo que isso implica, fica restrito a casais heterossexuais. Primeiro, no relatório, ele também fala que o Brasil é uma nação cristã. Nós também temos que lançar luz sobre isso e denunciar. Primeiro, ele reivindica falar em nome do cristianismo, o que é absolutamente absurdo. Ele apaga a diversidade que existe dentro do cristianismo e, pedagogicamente, eu sempre vou insistir nisso. Existem milhões de LGBTQIA+, que são cristãos, que são cristãs, e querem continuar com a sua orientação sexual, com a sua identidade de gênero, com a sua condição existencial, com o seu desejo, e querem continuar crendo em Jesus. Essas pessoas existem. E existem muitas perspectivas teológicas e bíblicas que não fazem uma interpretação literal e descontextualizada do texto bíblico. Existem muitas perspectivas cristãs que leem a Bíblia a partir do filtro ético do amor e da dignidade humana, que leem a Bíblia a partir da centralidade de Jesus. Portanto, eu também quero aproveitar esse espaço como teólogo e como pastor para rejeitar qualquer voz que tenta falar em nome do cristianismo como se houvesse unanimidade em torno desse tema. Não há. Então, olha que curioso. O relator, basicamente, ao chamar os homossexuais e bissexuais, a comunidade LGBT, de antinatural, produz uma espécie de sub-humano. E isso já matou muita gente ao longo da história. E no campo do cristianismo, quem não concorda com ele, basicamente, ele vai chamar de herege. Então, isso também já matou muita gente ao longo da história. O relatório produz o sub-humano e o herege. Então, eu quero dizer que há diversidade no cristianismo. Existe teologia feminista, existe teologia queer, existe teologia da diversidade, existe leitura contextualizada e comunitária, popular da Bíblia. Obrigado por poder usar esse espaço para dizer isso. E tem um segundo problema. Ele tenta pegar uma narrativa religiosa e impor ao Estado, desconsiderando a diversidade que existe na sociedade brasileira. O Brasil não é uma nação cristã. O Brasil tem pluralismo religioso. Isso tem que ser respeitado. E até do ponto de vista da fé mesmo, parece que faz pouco sentido. Porque fé, você não impõe. Você não pode, pela força da lei, converter o coração de alguém. Fé, você compartilha, você dá testemunho. Ou seja, pegando o próprio pressuposto deles, entendeu? Você quer convencer alguém?
convence, não usa a lei, porque a lei você não vai mudar o coração de alguém por força do Estado. Então, Fala, é Naide uma Brito. lógica Oi, muito Pedro. Bom trabalho de Goiânia, autoritária, Goiás. dominadora, Beijo, minha querida. impositiva, violenta. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Eu não trato apenas como dimensão tática essa pauta. Eu vou falar sobre tática, mas eu não trato apenas como tática e eu não trato apenas como cortina de fumaça, como muita gente diz. Eu acho que é estruturante da extrema-direita o controle sobre a sexualidade, o controle sobre os corpos, a dimensão patriarcal da sociedade. Ou seja, não é uma tática momentânea, é uma concepção profunda de mundo e um embate histórico que nós temos. Inclusive, na Itália já houve reversão de direitos garantidos à comunidade LGBT. Nos Estados Unidos está oscilando também. Então, eu quero chamar a atenção que nós não podemos tratar apenas como uma dimensão tática. É também, só que não é cortina de fumaça, é projeto de governar, controlar, vigiar e disciplinar corpos. Isso é estruturante dessa moralidade. Agora, caindo para a dimensão tática, eu avalio que eles querem sinalizar para a base deles. De fato, o governo Lula começa a ganhar mais estabilidade no Congresso, começa a ganhar mais votações no plenário, os indicadores econômicos começam a melhorar, a aprovação do governo está boa para um primeiro ano. Então, em termos táticos, mas eu insisto, isso não é só tática, quero deixar isso bem evidente, mas eu acredito que é uma tentativa de aquecer a base deles, de se manter vivo na disputa, de tentar buscar ali criar constrangimentos ao governo, diminuir a sua popularidade por conta de alguns temas em tese mais polêmicos na sociedade. Há uma tentativa de ativar essa Roberta Francisca moralidade de London. conservadora Gosto muito para do aquecer pastor uma Henrique Vieira. É base, muito bom. manter Fala, o Dulce foco neles e, em Moraes. algum sentido, desgastar o governo. Essa dimensão tática também existe, na minha opinião. Eu procuro ser bastante cuidadoso e consistente no uso dos termos. Eu sei, para quem está nos vendo, nos ouvindo, que o fascismo foi um modelo político que ascendeu na Europa na década de 30 do século passado, especialmente na Itália, e o nazismo na Alemanha. Eu sou cuidadoso com os conceitos, mas o fascismo não foi apenas um modelo político da década de 30 Sim. do século passado na Europa. Nós podemos também pensar o fascismo como modelo político existencial, uma forma de pensar a vida e a sociedade, que vai eliminar a diversidade, que vai buscar um regime autoritário, que vai trabalhar com negacionismo da ciência, das artes, da diversidade da pesquisa, que vai eleger figuras míticas como condutoras de um nacionalismo ufanista. Repara que existe o fascismo também como modelo existencial arbitrário, autoritário, negacionista, antidemocrático e que vê a diversidade como um mal a ser eliminado e que propõe, por mecanismos impositivos, uniformização e padronização comportamental. Pronto, acho que eu consegui agora definir melhor o que eu estou chamando como modelo fascista de existência. Então, eu me permito dizer, sim, que esse projeto do pastor Eurico traz consigo uma mentalidade fascista, dispositivos autoritários, arbitrários e violentos, uma vontade psíquica de controlar o outro ou negar a sua existência se ele não se converter a essa moralidade que se pretende absoluta. Então, narrativas fascistas
cresceram nessa quadra histórica e é tarefa da nossa geração enfrentar o neofascismo e garantir uma democracia pulsante, plural e diversa. Daí, existem medidas concretas? Até existem. Mas vamos lá, é uma tarefa de uma geração, tem a ver com cultura, tem a ver com o que vocês fazem. Comunicação, cultura, trabalho de base, diversidade. Ou seja, o que nós fazemos é, em algum nível, enfrentar essa narrativa. Porque afirmamos a diversidade, porque afirmamos os direitos humanos, porque afirmamos a justiça social, porque afirmamos uma democracia horizontal, participativa, porque afirmamos uma comunicação do território, porque afirmamos o empoderamento e protagonismo dos corpos historicamente massacrados. Movimento negro é luta antifascista. Movimento feminista é luta antifascista. Movimento LGBTQIA+, é luta antifascista. A luta dos indígenas, dos quilombolas, dos sem-teto, dos sem-terra, é luta antifascista. Comunicação popular territorial é luta antifascista. Ou seja, mais do que medidas concretas, a afirmação histórica e cotidiana destas lutas é fundamental para frear o fascismo. Agora, vamos pensar aqui concretamente com o olhar de um legislador, de um deputado. O PL 2630, que busca regular as big techs, as plataformas, para que elas se responsabilizem e parem de lucrar com a disseminação de discurso de ódio, vou te falar, é uma medida concreta. Estabelecer parâmetros não para os indivíduos, mas para as big techs, empresas bilionárias, e parte do seu lucro, ao que tudo indica, vem de desinformação e discurso de ódio. É uma medida concreta. Valorizar a liberdade individual e criar um ambiente digital que não seja propenso e frutífero para grupos neonazistas, para incitar crianças à prática de suicídio e automutilação. Então, tem a ver, sabe, regulação digital. Outro elemento fundamental, medidas concretas, afirmar direitos dos grupos historicamente massacrados. Por exemplo, quando você cria política afirmativa para a comunidade negra, você está ampliando a presença negra na política, nas universidades, nos quadros ministeriais. É uma medida concreta que vai afirmar corpos historicamente massacrados nos espaços de poder e de decisão. Isso me parece importante. Outra medida concreta, uma regulação ética. Eu estou pensando muito nisso. Uma regulação ética, por exemplo, no Congresso Nacional, para que esse tipo de comportamento seja punido. Porque não se trata de liberdade de expressão, de opinião ou até mesmo imunidade parlamentar, que é um preceito democrático. Trata-se de discurso de ódio. Daí não dá, sabe, gente? O cara faz um discurso de ódio misógino, daí tipo assim, tá, próxima fala. Tá, próxima fala. Você vai naturalizando a barbárie. Então nós podemos ter um código de ética mais preciso, tipificando que determinados discursos estão fora do campo da liberdade de expressão e do bom debate de ideias no plural. Tem coisas que são criminosas mesmo, que são inaceitáveis do ponto de vista ético, porque estão incitando o ódio, a violência e negando a existência do outro. E, por fim, sabe como se aperfeiçoa a democracia? Com mais democracia. Democracia Sim, não é nunca conceito menos. em abstração. Nunca menos. Democracia é experiência concreta. Quanto mais a gente tiver conselhos participativos, quanto mais a gente tiver mecanismos diretos de participação popular, a experiência própria da democracia é a salvação da democracia. Então, quanto mais nós tivermos conferências, conselhos, congressos, fóruns de cultura, de saúde, de educação, de juventudes, criar essas experiências, esses laboratórios de participação popular, isso é afirmar concretamente a democracia
não apenas como princípio abstrato, mas como experiência concreta que a gente vai se acostumando com a liberdade, com a diversidade, com o embate de ideias. Então, eu tentei dar aqui também algumas medidas concretas, desde regulação digital sobre big techs, passando por políticas afirmativas para comunidades historicamente massacradas, passando por mecanismos de democracia direta e participação social, e por um código de ética mais preciso que possa punir ações que não estão no campo da liberdade de expressão, mas estão no campo do crime, da incitação ao ódio. Grande pastor Henrique Vieira, o melhor evangélico progressista que nós temos na Câmara.